Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer em nome da IFMSA Brasil a presença de todos aqui na palestra. Darrell, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Só para saber, a gente já está apresentando no YouTube. Lembrando que para ganhar o certificado de presença, vocês precisam preencher o Forms que está na descrição. O de check-in vai ser aberto agora, já no início dessa palestra, e o de check-out é no final da segunda palestra de hoje. Gostaria de apresentar o nosso palestrante, o Darrell Chaplin, que é terapeuta, professor universitário e escritor. Fica à vontade, Darrell. Poxa vida, tá me passando a batata quente já? Desse jeito? Quem disse que não dá para ter ansiedade, né? Dá para ter nas experiências novas que a gente encontra como fazer uma transmissão dessa ao vivo numa tecnologia que ainda era desconhecida. Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é isso que está escrito aí embaixo na tela, Darrell Chaplin. Isso é uma herança, vamos chamar de uma herança maldita dada pelo meu pai, por conta do fato que ele me importou para o Brasil anos atrás e esqueceu que aqui no Brasil um nome com 5 consoantes e 2 delas repetidas seria alguma coisa que daria um tanto de problema depois, né? Sou nascido em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, e depois de uma longa história eu acabei vindo para o Brasil em torno de 1988, isso é só para demonstrar como a idade bate para todo mundo, mais cedo ou mais tarde, né? E pouco tempo depois que eu cheguei no Brasil, eu comecei a trabalhar na Universidade de Santa Cecília, em Santos, onde eu leciono atualmente na Faculdade de Fisioterapia e leciono antropologia. A minha história com a questão da gestão e controle da ansiedade e do estresse começou muitos anos atrás, durante a própria universidade. Então, progredindo aqui para o início da nossa apresentação, na universidade, depois da graduação, eu soube que havia um curso que cuidava de como a gente poderia fazer para gerir, controlar, fazer a gestão das nossas mais profundas ansiedades e estresse. Era um curso, à época, ministrado por um psiquiatra que tinha como objetivo, em primeiro plano, ajudar a gente a entender o sono e o que acontece no sono e o que fazer com os sonhos. Então, o que me atraiu a atenção para aquele curso em particular foi o fato que eu tinha um sonho recorrente que eu tive durante 12 anos, em que eu encontrava com uma pessoa, e não vou gastar muito tempo nosso aqui hoje, mas eu encontrava com uma pessoa, e era sempre numa situação de uma festa. Eu tirava essa pessoa da festa e levava para o meio da rua, e no meio da rua eu a abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. É uma curiosidade apenas, porque desde os 12 anos de idade eu tinha esse sonho recorrente. E eu imaginei que esse curso, né, iria me ajudar a entender para que aparecia aquele sonho para mim. Então, ingressei nele com esse objetivo. E ele tinha um outro modo complementar, que era como fazer o controle do estresse por meio de uma técnica que apenas, naquela época, apenas estava chegando à universidade. Ou chegando, na verdade, aos Estados Unidos. E tinha a ver com a gestão da ansiedade e do estresse por meio de meditação. E era um conceito, à época, obscuro ainda. Fazia pouquíssimos anos que isso tinha começado a disseminar, de alguma forma, mesmo nos Estados Unidos. Eu achei que aquilo ali seria, talvez, uma chave que eu poderia seguir mais à frente na minha vida e realmente entender como é possível de a gente manter controle, mesmo quando a gente está exposto a tudo que é tipo de adversidade na vida. E adversidades não faltam. Então, eu acabei fazendo ambos os módulos, de sono e sonhos. Posteriormente, escrevi um livro a respeito disso,
chamado O Portal dos Sonhos. Está disponível hoje na forma de e-book nas principais livrarias eletrônicas, evidentemente, do país. E segui uma vida lecionando antropologia. Ao mesmo tempo, eu praticava aquilo que eu tinha, à época, estudado, né? Então, essa fala que eu estou dando hoje, ela tem um cunho que eu chamo de científico, tá? Calcado em pesquisas, centenas delas, para não dizer milhares delas. Ela é calcada no conhecimento da pesquisa na área da psicologia aplicada, na pesquisa médica também. Posteriormente, um pouco mais para frente, também adquiriu um cunho de física quântica, né? E também ela é baseada no conhecimento das tradições milenares, que, incrivelmente, só agora a ciência está começando a abraçar. Então, também essa fala que eu vou dar hoje, ela parte de uma perspectiva integrativa. Nessa perspectiva, a gente precisa manter em mente que nós temos, para que a gente possa ter saúde mental e espiritual, o imperativo é que a gente tenha uma melhoria em todos os campos da vida da gente. E, curiosamente, ao contrário do que muitos hoje podem estar acreditando, é possível, sim, você ganhar controle sobre você usando um punhado de técnicas, e essas técnicas nem são tão difíceis assim de a gente abraçar. Então, é preciso que a gente tenha uma perspectiva integrativa à nossa saúde. E essa perspectiva, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Tenho 4 técnicas hoje que eu desejo apresentar, mesmo que seja de uma forma talvez até um pouco superficial, por conta da quantidade de tempo que a gente pode ter disponível, né? Mas uma coisa é certa, aquela pessoa que investe um pouco de esforço, consegue ter uma melhoria bastante razoável daquela coisa que deixa a gente agitado logo de manhã. Né? Ainda agora eu atendi uma mulher no consultório que dizia que ela tinha taquicardia quando chegava em casa e começava a descansar, porque daí os pensamentos dela vinham. E o que a gente está trabalhando lá com ela é essa abordagem que envolve a perspectiva física e também mental para uma melhoria do controle das emoções. Outro pressuposto é que aprender a reduzir seu estresse e a sua ansiedade exige dedicação, sim. Não tem nenhuma técnica que eu possa apresentar ou que qualquer pessoa possa dar para você que vai ter eficácia se você não implementar nisso um grande nível de esforço pessoal. Isso é para o resto da vida, e eu posso dizer isso com experiência de carteirinha, porque desde que eu comecei a trabalhar com isso em 1988, quer dizer que é uma data provavelmente anterior ao nascimento de muitas pessoas que estão presentes aqui. Desde 1988 eu uso essa técnica com uma frequência bastante acentuada e desde 2010 diária, né? Então, não adianta a gente achar que a gente consegue controlar a ansiedade, o estresse, se a gente não investir. É claro que você pode sempre seguir o caminho medicamentoso, mas essa também pode não ser a sua melhor escolha. E uma melhoria em todos os campos da vida da gente exige que a gente mude a forma como a gente vê o mundo, mude a nossa cosmovisão, mude as nossas expectativas e os nossos objetivos de vida. Então, esses são os pressupostos que eu apresento como a base para qualquer linha de raciocínio ou qualquer linha de pensamento que envolva um objetivo de, uma hora dessas, ganhar controle sobre aquilo que assola o nosso sono. Frequentemente níveis absurdos de estresse, níveis absurdos de ansiedade, que, em princípio, sem que a gente olhe de fora para dentro, a gente não consegue perceber o quão destrutivos são para a nossa biologia, para o nosso corpo, e, fundamentalmente, de muitas formas, o quão simples é de conseguir esse controle quando a gente entrega, ou quando a gente se entrega para ele e faz um grande esforço para mudar a forma como a gente vê a vida, a nossa vida, a dos outros, o que a gente espera dos outros e o que a gente espera de nós mesmos.
Então, eu vou rapidamente comentar um pouco sobre como que nos últimos anos eu, de muitas formas, redirecionei a minha vida. E nos últimos anos, eu digo, desde 2010 aproximadamente, até o presente momento. O início da minha prática meditativa, e aí eu estou falando de meditação como uma das nossas ferramentas em potencial de gestão e controle da ansiedade e do estresse. Porque, veja, a gente está na era do I-Eu, que é o título do meu livro, né? E a gente está na era de uma mente turbinada o tempo todo. Então, logo no início, lá quando eu fiz os meus cursos de especialização nessa área, eu pratiquei bastante. Mas depois veio o que eu chamaria de a vida de verdade, né? A vida de verdade é aquela que a gente começa a viver depois que a gente conclui a universidade, muitas vezes. É claro que eu estou super simplificando, porque para muitas pessoas, essa vida que a gente começa turbinada no estresse, ela começa frequentemente na própria universidade, né? Mas logo que eu me formei, eu me empreguei numa universidade aqui em Santos, eu comecei a dar muita aula. E teve uma época que eu dava mais de 50 horas de aula por semana. E daí depois, em paralelo, eu comecei a fazer também traduções técnicas para N empresas, entre elas a Petrobras. E, no fim de contas, eu estava trabalhando 60, 70 horas por semana fazendo tradução e dando aula, ou os dois, né? E o que estava acontecendo era que eu estava inventando uma desculpa, à época, para não gerenciar o estresse. E a minha frase pronta era uma piada. Eu dizia, deixa eu terminar primeiro o meu projeto, e daí depois de eu terminar esse projeto aqui, eu penso se eu vou ou não controlar o estresse que ele me causou. E isso é algo que é universal hoje. Inclusive, o psiquiatra Augusto Cury, ele tem também uma frase muito interessante no livro dele chamado Ansiedade, onde ele coloca, será que alguém que pensa, como eu pensava naquela época, será que essa pessoa também quer ser a mais produtiva num leito de hospital? E eu vivi essa experiência durante os anos de Petrobras, e eu percebi que, porque a Petrobras me consumia um ano todo, né? 365 dias por ano, sem nenhum exagero, e eu fiquei de plantão para eles por 8 anos, fazendo traduções para a área de comunicação. E eu experimentei, vivenciei essa máxima do Augusto Cury, de você quer ser o mais produtivo no leito do hospital também, sendo o mais produtivo no leito do hospital, porque quando estourou uma apendicite, eu fui internado aqui em Santos, na Santa Casa, e assim que eu saí da UTI pós-cirúrgica, né, e cheguei até o quarto onde eu ia ficar, 2 horas da tarde, depois de 1h30 de cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador para terminar um projeto que precisava ser terminado. Então eu estava sendo também o mais produtivo no leito do hospital. Isso é um absurdo. Naquela época, porque o dinheiro fluía muito mais facilmente, até do que hoje, sob as circunstâncias que a gente está, eu passei a viver uma vida em que dinheiro controlava tudo que eu fazia, literalmente. Era, guardadas as proporções, uma vida de estrela que eu levava, frequentando lugares até curiosos, como, não eu na passarela, porque eu não tenho físico para isso, nunca tive, nunca terei, mas frequentando eventos até da alta costura. Então, são coisas absurdas das quais você se propõe. Eu costumo dizer que se eu, à época, tivesse o conhecimento que eu tenho hoje sobre epigenética, sobre os efeitos do estresse e da ansiedade, sobre o conhecimento que eu tenho sobre como que isso muda, inclusive, a nossa expectativa de vida, muito provavelmente lá pelos 25 ou 30 anos de idade eu teria escolhido um caminho completamente diferente, no sentido de não se eu ia produzir e ganhar dinheiro, mas como que eu ia lidar com a minha produção. Então, um belo dia eu tive um colapso. E quando eu olhei no espelho, no banheiro do meu escritório, eu não me reconhecia mais. Era um cara 25 quilos mais gordo, com a barba praticamente completamente branca já, com os pelos no peito, justamente na área onde tem mais estresse, brancos também. E eu colapsei naquele dia, num dia de um grande conflito com
vamos chamar de colega de trabalho da Petrobras, um dia de grande conflito. E eu tinha conhecido pouco tempo antes desse colapso um senhor aqui em Santos que leva uma vida muito controlada, muito regrada, é um cara da linha taoísta, da filosofia taoísta, que prega a simplicidade em tudo. E a época, em 2010, quando eu conheci, ele teve uma influência muito grande nos próximos passos que eu viria a dar na minha vida. E depois desse dia, no rompimento do contrato com a Petrobras, eu percebi o quão frágil eu tinha ficado. Para que vocês possam ter ideia, não apenas ganho de peso brutal, a mudança na coloração dos meus pelos devido ao estresse, perda de dente, conflitos relacionais bastante graúdos, eu diria, apesar do meu conhecimento sobre gestão de estresse que eu adquiri em 1988. Eu tinha deixado, literalmente, a vida levar do pior jeito possível. Em 2013, se eu não me engano, eu rompi com a Petrobras e eu resolvi fazer um cruzeiro. Partimos de Santos e fomos até o Rio de Janeiro. E quando o navio saiu de Santos pelo braço do canal que dá acesso ao alto mar, eu colapsei em choro. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu fui assistir uma missa, e eu nem sou religioso, mas eu fui assistir uma missa na Catedral do Rio de Janeiro e colapsei em choro de novo. E eu tinha entendido que eu tinha exagerado na dose. Eu tinha passado do meu limite com o estresse. E é importante que quem está me assistindo pare para refletir o que está fazendo com o caminho da própria vida, porque o que você faz hoje pode parecer que não, daqui a pouco eu vou entrar nisso, mas vai moldar o que vai acontecer com o seu corpo, com a sua mente, daqui 25, 30 anos. E quando chegar daqui 25, 30 anos, o ideal é que você chegue com ele, o seu corpo e a sua mente, equilibrado. O ideal é que você chegue lá entendendo quais são os seus processos de estresse, entendendo como que você pode controlar a sua ansiedade antes que ela se torne um monstro que a ansiedade se tornou para mim. E olha só, eu tinha o conhecimento, porque eu não tinha na prática, porque a teoria na prática é uma coisa muito diferente. Em março de 2015, eu encontrei um físico quântico indiano chamado Amit Goswami, autor de dezenas de livros relevantes na área da quântica, inclusive um deles que se chama A Física da Alma, que começou a moldar a minha visão sobre o poder da observação e como que eu consigo mudar coisas com a minha observação. E no encontro com o Goswami, num curso na área de saúde integrativa, eu decidi que era hora de eu voltar a buscar uma vida mais serena. E foi muito interessante, porque aquele curso, naquele curso foi oferecido um jantar vegano. E à época eu não tinha feito o passo de converter, digamos, para uma vida onde o consumo de proteína animal essencialmente seria encerrado. Mas eu achei tão extraordinário o sabor da comida vegana que eu decidi, naquele dia, e depois de mais um evento, que o vegetarianismo seria um caminho a ser seguido. Então, em abril de 2015, eu me tornei vegetariano, depois de assistir a um brutal vídeo de leitões que iam ser executados, e decidiram que a execução, porque, ao que parece, eles não pertenciam a uma faixa de qualidade que a indústria exige, então eles seriam todos sacrificados. E ver aquela cena, porque eles iam enterrar todos os porquinhos numa vala comum, ver aquela cena foi pesado demais para mim. Então, naquele dia eu me tornei, na somatória dos fatores, e com mais uma história importante, eu me tornei vegetariano. De uma certa feita, eu vi um texto, uma entrevista com o cantor inglês Paul McCartney, e ele mencionava que o motivo pelo qual ele se tornou vegetariano foi porque ele, numa pescaria, fisgou um peixe, trouxe o peixe a bordo do barco, e quando o peixe veio se debatendo todo na plataforma, né, no deck do barco, o McCartney percebeu que a vida do peixe era tão importante para aquele peixe como a vida dele, McCartney, era para ele. E naquele dia ele teve essa, vamos chamar de revelação,
que daria sim para sobreviver bem sem isso. Então, na somatória dos eventos, num período de 2 anos mais ou menos, eu retomei prática meditativa, eu ingressei em cursos que entram na área da saúde integrativa e quântica, complementando a formação que eu tive lá atrás, 20 anos antes, na época quase, hoje 30 anos antes, né? E decidi que era hora de eu retomar controle. E também em 2015 eu publiquei este livro, que é o eu chamo ele de eu porque hoje é tudo, né? iPhone, iPod, iPad, tudo, então o eu e o ferrou tudo é hoje a minha frase de efeito. Então eu publiquei o eu, o livro que trata de como desacelerar uma mente turbinada na era da ansiedade. E aí eu comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido anos e anos e anos antes, junto a um psiquiatra revolucionário nos Estados Unidos, que estava tentando mostrar para as pessoas como que, sim, escuta, se você se entregar para algumas técnicas tradicionais, algumas técnicas orientais, inclusive, talvez você consiga gerir melhor a sua vida do que se você se deixar levar pela tecnologia. Então, essa é a minha história. Eu roubei já bastante tempo falando sobre mim. Então, qual que é o propósito que a gente vai seguir? Qual que é a trilha que a gente vai seguir aqui hoje? Eu gostaria de apresentar para vocês o que é o estresse. Gostaria de falar um pouco sobre como que hoje, com o conhecimento que a gente tem sobre o epigenoma, a gente hoje sabe que dá sim para a gente influenciar a expressão gênica. Então, ao contrário do que se imaginava até bem recentemente, os genes são como se fosse uma planta, uma instrução para o corpo fazer o que ele precisa fazer, mas eles não necessariamente estão pré-determinados. Então, primeiro eu quero fazer uma rápida descrição daquilo que se vê, e daí se vê no mundo hoje. Daí depois a gente entra em o que é o estresse e o que é a epigenética, daí eu apresento 3, 4 abordagens de como que a gente pode fazer para que a nossa saúde seja melhorada, em medidas que são extremamente simples, que você pode começar a implementar hoje. A verdade é que talvez não seja necessária a presença de um psiquiatra ou um terapeuta na sua vida, se você estiver disposto a entregar o esforço que você precisa entregar para um processo de autodidatismo, para você conhecer e aprender como que essas coisas funcionam, quais são as abordagens que você pode usar, e se você estiver disposto a investir algum tempo do seu dia. Eu não estou nem sugerindo que você passe a ser um meditante olímpico, por exemplo. Meditante olímpico é aquele sujeito que a gente fala que já acumulou ao longo da vida dele 30 mil horas de meditação. E nem estou falando que você deve praticar pranayama, né, uma técnica de respiração, por mais do que 2 sessões de 10 minutos por dia. Não é tudo isso também. Mas a verdade é que, usando estes processos, talvez você possa abrir mão, e aí eu estou, inclusive, deixando de vender o meu peixe, mas você pode abrir mão, talvez até do seu terapeuta ou de um terapeuta em potencial, porque você começa a entender que sim, as coisas são gerenciáveis, contanto que eu entenda de onde veio a minha emoção e como que eu controlo o meu pensamento. Aliás, antes de eu me esquecer, não acredite em tudo que você pensa, porque os pensamentos mentem muito. Se eu tivesse como ter interatividade com todo mundo que está me assistindo, eu faria uma pergunta muito básica. Quem na plateia está muito estressado? E provavelmente, se eu pedisse para levantar as mãos, a imensa parte da plateia levantaria a mão. Se eu perguntasse quem está dormindo mal, a resposta provavelmente seria a mesma, porque nós substituímos, usando isso daqui, nós substituímos horas de sono de qualidade por uma tela que dá para a gente absolutamente nenhum lucro na maior parte da vida da gente, só traz ansiedade e pressão. Ou nós substituímos pela tela da televisão, que também não serve para grandes coisas, exceto semear dentro de você ainda mais sensação negativa. Veja só,
o Jornal Nacional tem a cara de pau de passar 45 minutos ou 40 minutos falando de desgraça, e quando chega no final do jornal, eles ainda perguntam, ou ainda afirmam, para você ter uma boa noite. Como é possível? E a gente está progressivamente dormindo mal. E quando a gente descobre qual que é o efeito de dormir mal no corpo, eu não sei, eu vou me restringir de usar palavrões, mas cada vez que eu penso nos efeitos da insônia ou de dormir mal no corpo, eu tenho vontade de falar alguns PQPs, porque a gente está permitindo e a sociedade está entrando numa culatra da qual talvez não tenha saída para muitos. Então, as pessoas estão dormindo muito mal. O Thomas Edison, inclusive, que inventou a lâmpada, ele achava que o sono era uma coisa restante, remanescente da Era das Cavernas e que deveria ser abolido, porque para que dormir, né? E quando eu publiquei meu livro em 2002, o conhecimento sobre os efeitos da insônia e a perda de sono era ainda bastante escasso. Estava começando a acumular dados naquela época lá. Então, dormir é um elemento essencial, eu volto a falar sobre isso daqui a pouco. Se eu pudesse perguntar para a plateia quem aqui percebe até que ponto o estresse é prevalente na vida, é provável que muita gente pegaria e colocaria numa escala de 0 a 10 que a ansiedade, o estresse, estão de 7 para cima nessa escala de 0 a 10. Porque nós estamos, de muitas formas, permitindo. Muito recentemente eu tive no metrô em São Paulo, talvez no máximo 2 anos atrás, e o metrô estava andando, uma operação muito lenta aquele dia. E eu testemunhei uma mulher sentada, olhando o relógio dela a cada 30 segundos, como se tivesse passado uma eternidade entre o ponto inicial e os próximos 30 segundos, aqueles 30 segundos e os outros. Ela estava desesperada porque o trem estava andando devagar. Até talvez entenda que ela tinha um ponto para bater. Não sei, eu não perguntei. Mas o fato de você ficar olhando constantemente no relógio é um indicador do seu estresse. Numa outra ocasião, vindo para Santos também de ônibus, quando eu viajo, eu não acho ruim de andar de ônibus, não. Até porque me permite meditar e fazer respiração durante a viagem do ônibus. Tinha um rapaz sentado do meu lado, gritando para o motorista, porque afinal de contas ele estava com 5 minutos de atraso para sair da estação do Jamaquara para descer para Santos. Já observei muita briga na rua também, por conta de coisas que não são tão relevantes assim. Também, se eu pudesse perguntar para a plateia quem está consumindo algum tipo de produto psicotrópico ansiolítico, é bem provável que um percentual altíssimo de pessoas se manifestaria dizendo que sim, este é um dos elementos cotidianos da vida, o consumo de algum tipo de psicotrópico. Então, como humanidade, a gente está precisando dar um reset na humanidade. Essa que é a verdade. E numa entrevista não tão antiga assim, bem recente, 90% dos entrevistados, 90% dos entrevistados afirmaram que estão sofrendo de algum grau de estresse. Afinal de contas, eu sei que eu não preciso me ater muito a esse tipo de descrição, até por causa da plateia para a qual eu estou falando, mas, afinal de contas, o que é o estresse e para que ele serve? Duas coisas interessantes acontecem com o estresse que tornam do estresse algo necessário. E esse estresse ele é compartilhado por provavelmente todas as espécies que coabitam o planeta com a gente. O estresse ele é uma resposta a um estímulo que pode ser ameaçador à vida. Os dois grandes propulsores da vida são, eu diria, do Thanatos e do Eros, né? O Eros é a propagação biológica, a reprodução, esse é um grande estímulo nosso, que também às vezes provoca estresse, particularmente quando a gente é traído pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, né? Então o estresse, até nisso ele tem um efeito, mas garantir a reprodução é um elemento importantíssimo do nosso comportamento, e o outro é evitar a morte. Portanto, Thanatos, a morte, Eros, a reprodução ou o amor, né, dentro desse contexto. E quando nós nos sentimos ameaçados, o corpo tem uma resposta brutal, rápida, leva 1 milésimo de segundo para essa reação nascer das vísceras da gente e subir para o cérebro e fazer a gente entrar em disparado. Os dois grandes resultados de um evento de estresse
portanto, fatores estressores. Os dois grandes resultados dos fatores estressores são fuga ou luta. Isso daí é um resultado do nosso sistema nervoso autônomo simpático, que faz com que a gente entre em modo de preparação para a batalha, ou para fugir do nosso predador, ou para contra-atacar o nosso predador. Tá? Mas também existe uma terceira reação interessantíssima, que é comandada por um outro ramo do sistema nervoso, que faz com que a gente entre em congelamento. Nos filmes de bichinhos, a gente vê o congelamento como, geralmente nos documentários, eles falam, isso daí é uma reação de congelamento ou de brincar de morte. Brincar de morto. Na verdade, não tem ninguém brincando de morto. A verdade é que um predador, um leão, por exemplo, que corre atrás de uma gazela, esse leão ele não quer comer carniça, o leão quer comer carne fresca. E se o bicho entra numa síncope, portanto, ele congela, muitas vezes o predador perde interesse porque ele quer matar. Certo? Então, o estresse, ele gera na gente, muitas vezes, principalmente estresse agudo, não o crônico, mas o agudo, ele gera na gente uma reação de fuga, luta, e daí depois, quando é excessiva essa reação, um congelamento. O problema é que alcançam-se picos de estresse, e esse pico dura muitas horas para que volte à linha de base. Então, na nossa sociedade atual, a gente está praticamente constantemente estressado, ansioso, e tentando levar a vida mais ou menos como esse cachorrinho que aparece aí na imagem. Eu não sei quantas pessoas perceberam o que está acontecendo na imagem aí. E a legenda em inglês é assim, e você pensa que você está estressado, né? A senhora está sentada em cima do cachorrinho dela, e se aquela cadeira ali entrar em colapso, era uma vez. E esse cachorrinho merece estar estressado. Fuga, luta ou congelamento. E vamos torcer para nada ter acontecido com ele. Então, esses estímulos, o que eles fazem é mandar o nosso sangue para os músculos e tirar da periferia do corpo, da superfície do corpo. E coloca a gente em ação constante e gera toda uma sequência uma cadeia de eventos hormonais e nervosos. Não vem ao caso de a gente entrar nesse tipo de detalhe aqui, mas gera isso na gente de uma forma que a gente está sempre à beira de um ataque. E principalmente neste momento onde os predadores não são mais tigres ou leões dente de sabre, tigres dente de sabre ou leões, mas os nossos predadores hoje são contas para pagar. Os nossos predadores hoje são professores que exigem que a gente tire nota razoável. Os nossos predadores hoje são os nossos parceiros ou parceiras que esperam da gente coisas talvez que a gente não possa oferecer. Os nossos predadores hoje são o trânsito. Então imagine você o quanto que a gente está estressado no mundo simplesmente por este tipo de fator estar constantemente cercando a gente. Às vezes, o estresse é uma coisa boa, porque ele faz com que o bicho consiga sobreviver. Um fator estressor pode salvar a sua vida. Ele pode fazer com que você reaja, ele pode fazer com que você dispare, e porque você disparou ou reagiu, você consegue enfrentar o seu predador de frente e eliminá-lo. Tem uma história muito interessante que aconteceu na Flórida, nos Everglades, alguns anos atrás. Uma mãe, brasileiros inclusive, a mãe estava andando de bicicleta com o filho dela no Parque Nacional, e o filho dela, de alguma forma, perdeu o controle sobre a bicicleta e caiu para dentro do pântano. E lá dentro do pântano ele foi acolhido por um alligator. Um alligator, né? Um alligator, que é, eu suponho, algum primo do crocodilo, né? Então ele foi acolhido por um alligator. A mãe dele, no desespero, sabendo que não tinha ninguém por perto que poderia ajudar, ao contrário de toda a lógica e bom senso, ela pulou dentro do pântano junto e arrancou da boca do alligator o filho dela. Eu acho que este animal ele ficou tão indignado com a mãe, mas tão indignado, que ele falou, eu não vou brigar com isso daqui não, essa mulher é louca, né? Então ele devolveu o filho da mulher para ela. E depois o filho sobreviveu com arranhões e com traumas, mas ele não morreu nas mandíbulas daquele réptil. Tem uma outra história fabulosa, e de novo eu costumo dizer que as pessoas não precisam acreditar no que eu falo,
mas não acreditar em alguma coisa não quer dizer que não seja verdade, né? Existiu uma cena incrível que eu testemunhei, onde um motorista de um caminhão tinha estacionado o caminhão dele na ponta de uma ladeira, bem pouca inclinação, e por algum motivo, ou ele não acionou os freios, ou os freios não funcionaram. Ele desceu do caminhão e foi embora. E o caminhão rolou sozinho. E deu em cima de um menino que estava brincando na beira da calçada. E prensou as pernas do menino embaixo das rodas dianteiras desse caminhão. Um caminhão enorme, tá? E a mãe ouviu o filho gritando, estava lavando louça na cozinha. Saiu correndo de lá, de onde ela estava lavando a louça dela. Correu e viu que, se não fosse ela, provavelmente o filho dela perderia as pernas. E ela conseguiu empurrar ladeira acima a distância suficiente para que agora os vizinhos conseguissem tirar o filho dela debaixo da roda daquele caminhão. Parece uma história fantástica demais, mas a adrenalina faz coisas milagrosas às vezes. E quem sabe o que mais está envolvido aí, talvez espiritualidade também. Às vezes, a pessoa é assaltada e ela reage, e porque ela reagiu, ela não é morta. Então, o estresse é bom neste sentido. Mas eu costumo dizer que o estresse tem que ter data e hora para acabar. Preferivelmente hoje, preferivelmente daqui a alguns minutos, em vez de a gente ficar disparado nele o tempo todo. Porque o estresse pode sim salvar a sua vida, mas na ponta oposta ele pode sim também te matar. Então, quando que o estresse é alguma coisa ruim? Ora, o estresse é alguma coisa ruim quando ele não tem mais propósito de existir. Qual que seria a vantagem de eu ficar remoendo um conflito que eu tive ontem com um colega? Que vantagem eu teria de ficar remoendo uma traição que eu sofri da minha mulher? Que vantagem eu levaria se daqui 5 anos eu ficasse remoendo o sequestro, agora é uma história verdadeira, o sequestro que eu mesmo sofri aqui em Santos, na ponta da praia, sendo levado por 2 bandidos dentro do meu carro, pela balsa, até o lado de lá, no Guarujá, e depois fizeram o diabo levando para supermercados e bancos. Mas que vantagem eu tenho se eu ficar cozinhando isso na minha mente o tempo todo? Ora, vantagem nenhuma. Isso vai me levar a diversos problemas físicos em potencial. Inclusive um transtorno conhecido como transtorno do estresse pós-traumático, que é algo que a gente está começando a ver formar no horizonte aqui para o ano que vem e depois, por causa dessa pandemia que a gente está vivendo. Talvez se não fosse essa pandemia, nós estaríamos presentes ao vivo em cores uns com os outros. Então, que vantagem a gente leva? Bom, nenhuma. Nós teremos diversos problemas físicos e psíquicos. A gente pode ter fadiga, distúrbios do sono, depressão, só para mencionar alguns. E isso ocorre quando a gente está exposto a fator estressor demais, sem ter um período de regeneração e recuperação destes fatores estressores, portanto, ter relaxamento, descanso e poder ter digestão funcionando corretamente. A digestão é um dos elementos mais importantes que a gente precisa ter, a gente consome os nossos nutrientes, a gente precisa fazer a digestão deles. E a gente precisa digeri-los de uma forma que traga nutrição para o nosso sistema. E sob estresse, lembra, o cérebro e os outros sistemas estão mandando sangue para o músculo. Eles não estão trazendo relaxamento. Portanto, a digestão ela é, vamos dizer, atrapalhada um pouco. Eu diria o seguinte, hoje, não sei quantos de vocês conhecem a região da Baixada Santista, mas pelo que eu estou sabendo, a região de Santos hoje ela está muito mais fresca do que muitos outros lugares do país. Mas imagine você que o estresse é como se você mantivesse um motor do seu carro continuamente ligado, mesmo com o carro parado, portanto não tem refrigeração direito, vindo pela circulação do ar, num calor contínuo de um lugar como Santos, por exemplo, onde habitualmente no verão chega a 35, 37, 40, às vezes até mais do que isso, nos dias típicos. Então, o estresse é como se a gente estivesse mantendo um motor de um carro acionado constantemente, fervendo ali dentro, sem a possibilidade de ter um arrefecimento bem feito. E a gente só percebe isso bem mais tarde. E tem um outro fator importante aqui que está também alimentando o processo, eu não vou chamar isso apenas o processo de estresse ou ansiedade.
O que eu vou dizer é que nós estamos passando por um momento na nossa sociedade onde a gente chegou à conclusão que medicamento é tudo. Portanto, é um processo chamado medicalização da sociedade. Esse processo significa que a gente passou a acreditar que existe um comprimido ou uma injeção para tudo. Desde se você... Veja como isso é fato. Desde se você transpira muito até se você tem dor de estômago, desde se você tem uma branda dor de cabeça até se você solta um pum de um jeito diferente, desde se você vai menstruar ou não vai menstruar, até se você vai se reproduzir ou não vai reproduzir. Este é o processo chamado medicalização. Inventa-se remédios para tudo. E o que é curioso é que na área dos psicotrópicos, a indústria farmacêutica está tendo um fracasso retumbante. Se a indústria automobilística tivesse o mesmo índice de acerto da indústria farmacêutica na área dos medicamentos psicotrópicos, ansiolíticos, seria a mesma coisa que você entregar 70% dos seus carros sem volante. Isso é para vocês terem uma ideia da eficácia de muitos, a maior parte dos medicamentos ansiolíticos e psicotrópicos. A eficácia é muito baixa. É como você tentar dirigir um carro sem volante. Imagina você, se a indústria automobilística entrega um carro sem volante. Ninguém vai permitir, certo? Então, o processo de medicalização é um processo extremamente relevante e que está trazendo para a gente a falsa ideia que nós estamos seguros. E, ao mesmo tempo, a medicalização está provocando as chamadas doenças iatrogênicas, que são resultante, portanto, eu vou tomar um medicamento para controlar uma coisa, mas esse medicamento vai me causar outra. Por exemplo, a médica me dá um antibiótico, esse é um fato, ela me deu um antibiótico e, ao mesmo tempo, ela me deu um outro medicamento para controlar náuseas. Então, tem medicamento para tudo. E isso tudo está provocando uma alteração significativa na qualidade da vida, apesar de, evidente, não estou dizendo que os medicamentos são ruins de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que a gente tem a expectativa que os medicamentos resolvem tudo. E para que gerenciar o estresse hoje, se eu posso tomar o Rivotril para dormir? Para que eu vou tentar lidar com a insônia de um jeito comportamental se eu posso tomar um calmante que vai me fazer apagar? Uma cliente hoje, inclusive, falou uma coisa bem interessante. Ela falou, neste momento, eu prefiro tomar o Dramin para que eu meio que perca o controle dos meus pensamentos, porque daí, pelo menos, os meus pensamentos, nesse momento, não vão me atrapalhar. E eu entendo. Mas é essa a proposta que eu vou fazer para o resto da minha vida? Se eu tomo um medicamento para me colocar no prumo, estou junto. Estamos juntos. Alguns meses. Talvez um ano. Mas eu quero isso como uma herança pessoal minha, para minha própria saúde. Então eu proponho que existem outras maneiras de fazer. E hoje, cunhado pelo também Augusto Cury, nós estamos vivendo sofrendo de diversas doenças resultantes dessa ansiedade absurda que se embutiu. Algo que ele cunhou como síndrome do pensamento acelerado. Vê aí, eu tenho uma lista, eu não vou falar sobre isso hoje, mas veja aí os resultados potenciais do pensamento acelerado, que na verdade é altos índices, eu diria, de ansiedade crônica. Causa depressão, hipertensão, arritmia, endurecimento das artérias. Eu não vou ler a lista toda, colite, prisão de ventre, diarreia, dificuldades menstruais, enxaqueca, ganho ou perda de peso, dependendo de como é que você está lidando com a coisa, alterações na libido, crise de asma, artrite. Eu não preciso continuar. Mas o estresse e a ansiedade extremos, crônicos, provoca coisas bobas como essa que você está vendo listado nessa tela, que sim, podem e devem ser controlados de uma outra maneira. Eu tenho aqui um número curioso que foi divulgado recentemente, quando se trata da questão da epigenética e do epigenoma. A epigenética, então, seria algo que ocorre, vamos dizer, acima dos genes, ou fora do ambiente celular, que influencia o ambiente celular. E uma das coisas que altera bastante é o estresse. O estresse altera muito o nosso epigenoma. Olha só que número curioso.
apenas 5%, segundo um estudo, das nossas doenças são decorrentes de condições genéticas imutáveis. Dentre essas, uma da lista dessas seria, por exemplo, síndrome de Down. Mas será que eu preciso e tenho uma predeterminação de ter problemas coronarianos? Será que eu tenho uma predisposição de fato para câncer? Ou aquilo está na planta, no blueprint da minha vida, mas precisa de alguma coisa para acionar a minha reação? Então, muito recentemente, o campo da epigenética começou a assumir um papel muito importante na chamada nova biologia e mostra para a gente que coisa curiosa, nós temos uma herança que vai além da hereditariedade genética, ela vem de outro lugar. A psiquiatria hoje está começando a falar em algo como, por exemplo, os chamados traumas transgeracionais, que são eventos emocionais que aconteceram com os nossos ancestrais, isso é, os nossos avós, bisavós, talvez tetravós, que são transmitidos para nós não necessariamente pelo gene, mas no campo do epigenoma. De novo, não temos tempo para cobrir esse tipo de assunto aqui, mas é muito instigante e tem um corpo de literatura crescente que está indicando a importância do nosso comportamento como molde para a nossa saúde depois dos 50 anos de idade. Eu repito, se eu soubesse tudo que eu sei hoje sobre esse tema, é provável que eu teria sido um gestor muito melhor de mim mesmo. Porque o meu templo, a minha casa, é o meu corpo. O efeito da nossa mente na nossa saúde é alguma coisa absurda, que é demonstrada por dois efeitos interessantíssimos, que, de modo geral, médicos em medicina costumam relegar ao acaso, que são o efeito placebo e o efeito nocebo. O efeito placebo todo mundo conhece. Então você tem uma doença em estágio 4, câncer em estágio 4, é uma coisa terminal, a probabilidade de você se recuperar daquilo lá é pequena. Então eles se reúnem em dois grupos de estudo, um grupo vai receber o medicamento que tem o princípio ativo, o outro grupo vai receber farinha de trigo com açúcar, algo do tipo. E daí eles vão medir os resultados de quem é que teve uma melhoria usando o medicamento com princípio ativo e uma piora ou nenhuma alteração no grupo usando placebo. E o que se descobre, e muito frequentemente isso é descoberto com psicotrópicos, mas também muitos estudos de câncer e outras doenças, eles mostram com clareza que algumas pessoas que recebem um placebo se curam perfeitamente bem, no mesmo período de tempo, e às vezes até mais rapidamente do que outras pessoas que receberam um ingrediente ativo. E a pergunta é como? Ora, então vamos lançar a mão do nosso conhecimento lá para trás, das coisas que a mente consegue fazer sobre o corpo. Portanto, entramos no problema corpo-mente. O problema corpo-mente, na filosofia, talvez um dos mais antigos problemas da história da humanidade, porque a pergunta que se postula é simples. Quem eu sou, para que eu sirvo e para onde eu vou? Né? Então, mas vamos entrar nesse problema corpo-mente. A metafísica tenta responder isso, e o problema corpo-mente será que eu tenho um corpo físico apenas? Será que eu tenho um espírito apenas? Será que são as duas coisas? Ou será que uma coisa independe da outra? De novo, não vou entrar nisso, mas os conhecimentos quânticos mostram para a gente como todos os procedimentos de cura acontecem em nível molecular, certo? Então, o efeito placebo nada mais seria do que o efeito da mente sobre o corpo. E a mente sobre o corpo, uma vez que a gente tira dela sistemas de crença, a mente normalmente consegue ganhar. O problema é que as nossas crenças limitantes impedem. E tem dezenas de casos de efeito placebo e de efeito nocebo, que é o oposto. Por exemplo, no efeito placebo, a pessoa toma um medicamento e se cura de um câncer que talvez não tivesse tido cura de outra forma e que a pessoa recebeu uma droga que não tinha droga dentro. Que droga de droga, droga que não tem droga dentro, né? Mas o efeito placebo é aquele
em que a pessoa, vamos chamar de inadvertidamente, se cura a si mesma. O efeito nocebo é o oposto. O efeito nocebo é quando a pessoa recebe uma sentença de um médico. O médico diz assim, olha, seu caso é tão ruim, seu caso é tão difícil, que não existe nenhuma possibilidade para você. Você está em estágio 4, você tem 3 meses de vida e pronto, e acabou. Não adianta nada a gente internar você aqui hoje, porque se a gente internar você aqui hoje, você morre em 3 meses do mesmo jeito. Então economize o dinheiro da sua família, vá embora para casa, arrume um jeito de morrer com tranquilidade em casa. Normalmente não são essas palavras, mas é isso que é dito para o paciente. E o efeito nocebo acontece que a pessoa acredita no que há de pior. Ele acredita na sentença que é dada pela grande autoridade da saúde. E, essencialmente, ele permite que o processo da doença dele continue. Mas, de novo, isso é baseado em sistemas de crenças limitantes. Essas crenças limitantes podem ser transgeracionais ou elas podem começar na primeira infância. Então, a epigenética está atuante neste campo. E se você desconhece os conceitos da epigenética, está aí uma sugestão interessantíssima de um novo campo de estudo que está ganhando força e que está mudando a forma como nós enxergamos biologia e também saúde. Então, vamos lá. Eu acabei de falar sobre crenças limitantes. Eu acabei de falar sobre sistemas de crença que estão embutidos na gente e que tornam a gente como se fosse vítimas de um milagre muito ruim, que é viver sem controle nenhum. O milagre é viver. O milagre muito ruim é achar que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, que é o que parece ser o caso em muitos, mas muitos dos nossos processos, né? Dos nossos processos de saúde, dos nossos processos de cura e tratamento e dos nossos processos de morte. Cosmovisão nada mais é do que a nossa teoria sobre o mundo. É a nossa cosmovisão que a gente utiliza para viver. É a nossa cosmovisão, o jeito que a gente entende o mundo, que a gente usa para sobreviver. É o nosso canto no universo, por assim dizer. Portanto, a cosmovisão é uma estrutura de ideias e atitudes sobre a nossa existência, sobre nós mesmos na nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente não tem nenhum controle e a nossa cosmovisão é limitante dessa forma. A nossa cosmovisão ela é afetada por características herdadas, sim. Herdadas culturalmente, principalmente, mas até um certo ponto também, possivelmente herdadas biologicamente. Mas veja só, na minha lista de coisas que afetam a nossa cosmovisão estão as nossas atitudes. O que a gente propõe para a nossa vida. Na nossa lista são experiências e situações de vida pelas quais a gente passa ou pelas quais os nossos pais, avós passaram. Os nossos hábitos e os nossos valores. É evidente que a cosmovisão vai variar de uma pessoa para outra. Isso é óbvio. Mas a cosmovisão de uma sociedade tem muita coisa em comum. Então, os integrantes de uma sociedade têm muitas coisas em comum uns com os outros. Teve uma cultura nativa africana, estudada por um professor meu, onde havia uma crença que não adiantava nada você dar, por exemplo, um Tilenol, uma dipirona ou uma aspirina para resolver uma dor de cabeça de um dos integrantes da tribo. Se você não revertesse primeiro a macumba feita contra o indivíduo, o voodoo feito contra o indivíduo, nenhum medicamento funcionaria. E a prática naquela cultura era essa. Então, ninguém aceitava tomar um medicamento sem que o xamã, ou sem que o curandeiro, ou sem que o líder espiritual do grupo fizesse um trabalho para reversão do mal-olhado, da inveja. E inveja, desculpa a palavra, mas a inveja é uma merda mesmo, né? E a gente acha que a gente está sendo afetado pela inveja dos outros. E se eu acredito nisso, então tem um efeito nocebo. De fato acontece. Agora veja só. Eu insisto em dizer, não acredite nos seus pensamentos. E veja que número terrível. A gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia, por aí. Tem uma estimativa desse tipo.
90% desses pensamentos são repetidos todos os dias. Então, vamos supor que você tem 100 mil pensamentos, 90 mil deles são repetidos. E o mais assombroso é que destes pensamentos repetidos, uma quase totalidade, uma boa parte, é negativa. Então, se eu estou constantemente repetindo um sermão na minha cabeça em que eu sou inferior, que eu sou menos, que eu sou fraco, que o colega que senta do lado de mim na faculdade ele é melhor do que eu, ou que o meu outro colega de profissão é melhor do que eu, ou que eu mereço sentir dor, ou enfim, seja qual for a narrativa da vida da gente. A questão é que eu posso acreditar no negativo. E quase sempre é negativo. E é negativo porque o corpo, o cérebro, se adaptou a prever aquilo que vem de ruim depois. Então, se eu mudo a minha cosmovisão e eu passo a substituir o sistema de valores por valores mais positivos e tolerantes, isso também tem a tendência, em algum momento, de mudar a minha trilha do pensamento. E é evidente que a cadeia, emoção, sentimento, pensamento, precisa ser levada em conta. Muitas vezes um pensamento não vai interferir numa emoção. Então eu preciso lidar com a emoção para poder lidar com o pensamento. E tem técnicas maravilhosas de se fazer esse trabalho, por exemplo, em nível terapêutico, em consultório. Mas como lidar com uma mente que diz para mim o tempo todo que tem uma coisa ruim para acontecer, que eu sou menos, que eu sou impotente? Isso é ansiolítico, isso gera, aliás, ansiogênico, isso gera na gente a ansiedade, gera o estresse e leva a gente caminho ao colapso. Então, mantendo-se em mente isso, de que jeito que eu mudo a trilha da minha cosmovisão? Algumas das boas perguntas da nossa cosmovisão começam com quem sou eu. Outras perguntas envolvem, será que eu sobrevivo à morte do meu corpo físico? Essas são grandes dúvidas, são as perguntas universais que estão dentro da nossa cosmovisão. Como saber se Deus existe? E se existe, quais são as características de Deus? E qual que é a sua relação, a de Deus, com o universo? O que traz significado para a minha vida? Quais são os propósitos da minha vida? Isso é um ansiogênico terrível. Tentar buscar o objetivo talvez um dos principais pontos de tratamento em consultório. A pessoa chega querendo descobrir o propósito de vida dela, né? Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito do próprio universo? Qual é a natureza da minha conexão com outros? Essas são perguntas que influenciam o jeito que a gente vê o nosso mundo. Porque as respostas para isso podem não ser tão convincentes, muitas vezes, e talvez as respostas que venham não sejam tão boas assim, né? Aqui eu continuo com uma outra lista de perguntas. O que significa amar e ser amado, por exemplo, é uma outra grande fonte de conflito. Hoje, mais da metade das pessoas que eu estou atendendo tem a ver, o atendimento delas tem a ver com conflitos em relacionamento, potencial de separação, alguns já em fase de divórcio, e a pandemia acelerou esse processo absurdamente. Então, o que significa amar e ser amado, né? Então, essas são questões que afetam a nossa cosmovisão, o jeito que a gente vê o mundo, e porque afetam o jeito que a gente vê o mundo, tem um impacto pesado na gente. Agora, eu posso assegurar para vocês, e eu não estou falando isso daqui para aí, à toa, é um fato. A vida tem a cor que você mesmo pinta. Não dá para negar. A vida tem a cor que você mesmo pinta. Agora, a gente acredita que está tudo fora do nosso controle. Não está. E enquanto a gente estiver repetindo a mentira, aquele pensamento que diz, eu não posso controlar isso, afinal de contas, meu pai e minha mãe fizeram tal coisa, eu não posso fazer isso porque meu namorado, a minha namorada falam tal coisa, eu não posso fazer isso porque um professor meu disse que, eu não posso fazer isso aqui porque afinal de contas, meu chefe disse que... Espera, eu vou me entregar para esse pensamento? Então, quais são os mecanismos que eu posso usar para mudar a cosmovisão? Eu gosto dessa lista. Mas a primeira delas está no topo da lista. Ter a intenção de mudar a minha cosmovisão.
E na próxima meia hora, porque curiosamente eu estava olhando aqui no horário, eu tenho, pelo que me disseram, até as 8 horas. Nós começamos alguns minutos depois. Não sei se os organizadores me dão a licença de atrasar talvez 5 minutos para acabar. Mas como que eu posso fazer uma interferência na minha cosmovisão para começar? E quais são as coisas que eu posso fazer que poderão me trazer bem-estar com ou sem o auxílio de um psicotrópico? Com ou sem o auxílio de um psiquiatra? Com ou sem o auxílio de um terapeuta? Com ou sem o auxílio de um pastor ou de um monge? De que jeito que eu posso mudar a cosmovisão e de que jeito que eu posso controlar o estresse que me vem? Os pontos de partida, eu considero todos estes na lista aqui importantes, mas a intenção de fazer isso é talvez topo da lista de todos. Ter gratidão e manifestar a gratidão. Poder perdoar, não aos outros, mas a si mesmo. Ter compaixão, não pelos outros, mas por si mesmo. São princípios básicos da psicologia, particularmente da psicologia positiva e da energia. Reprogramar expectativas sobre nós mesmos, porque a gente tem muita expectativa frustrada sobre nós mesmos. E eu digo a vocês que o cemitério está cheio de expectativa. Os túmulos estão cheios de expectativas que em algum momento morreram e não deixaram legado nenhum. Sobretudo aqui, impedir que outras pessoas programem a sua vida. E daí isso significa assumir a autoridade, posse, a autoria da sua própria vida. Então, eu vou apresentar, nos próximos 25 minutos, meia hora, algumas das ferramentas que nós temos para poder começar a ter uma visão diferente sobre quem controla o quê. E talvez seja a hora de você dizer para o seu cérebro que quem manda é você. E daí eu não estou falando você biológico. É outra coisa que eu vou mencionar em instantes. Um primeiro passo, eu testei o áudio aqui e não deu certo, mas é porque eu tinha um para tocar. O primeiro passo talvez seja a gente encontrar as chamadas afirmações positivas. As afirmações são pensamentos, ideias ou histórias que têm como objetivo reprogramar a mente consciente, o processo de pensamento da mente consciente e da mente subconsciente para alterar a realidade da pessoa. Às vezes você tem uma frase inteira. O meu mantra, que é a minha afirmação que eu uso todos os dias quando eu olho no espelho, isso não é força de expressão. O meu mantra é: eu me amo, eu me aceito e eu me respeito incondicionalmente e profundamente. É um mantra que eu uso. Mas esse mantra é uma afirmação. É uma afirmação pequenininha. Às vezes as afirmações são histórias inteiras que a gente repete para a gente mesmo sobre N fatores que podem influenciar e melhorar o jeito que eu vejo o mundo, né? O jeito que eu levo a minha cosmovisão. E o que eu geralmente instruo as pessoas é que elas foquem em repetir afirmações positivas, criar imagens mentais resultantes dessas afirmações positivas e que utilize isso como um mantra todos os dias. De novo, o meu favorito, a minha afirmação favorita é algo tão simples como: eu me amo, eu me aceito e eu me respeito incondicionalmente. Afinal de contas, você pode ter certeza que se você não se ama, ninguém vai te amar. Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Se você não se aceita, ninguém vai aceitar você. Então, eu tenho que fazer o favor para mim mesmo de me moldar, de me formular, para que, antes de mais nada, eu tenha autoestima. Afirmações podem ajudar. Elas não são uma bala de prata, mas em conjunção com outros processos, elas podem ajudar muito. Eu tenho uma lista publicada no SoundCloud, né, de algumas afirmações, umas 25 delas, mais ou menos, que depois eu posso passar para os organizadores, e os organizadores podem repassar para todo mundo que está aí assistindo. E também tem outras coisas, como um conjunto de... e aí você vai falar assim: puta, o cara vem falar de oração, né? Tal. Mas tem algumas orações que são extremamente poderosas para a sua vida, como o Ho'oponopono, que é uma oração australiana... uma oração havaiana de cura. Australiana não, estou pensando em outra coisa.
mas uma oração havaiana de cura, e é interessantíssimo, porque uma vez que a gente entende a mensagem dela, a gente descobre que, às vezes, a gente não aceita responsabilidades que a gente deveria aceitar. Um segundo truque é algo que eu chamo de observar o observador. Olha só, antes de a gente começar esse processo aqui, essa aula de hoje, essa palestra, a gente estava vivendo a vida por aí, né? E de repente quem entrou aqui começou a observar, começou a ouvir, começou a prestar atenção para mim. Eu, o palestrante, certo? Mas aí eu peço para você, que está me ouvindo neste momento, observa quem está ouvindo. Observa quem está me observando. Veja o que seu corpo está fazendo, porque aquilo que eu estou falando para você é observe-se a si mesmo. Daqui a pouco eu vou dar um exercício joia do observador. Mas a verdade é que, de modo geral, a gente está tão alheio à vida da gente que a gente raramente para observar a gente. O nosso observador, ele é cerebral, ou o observador do observador é mental. E se ele é mental, o que significa a mente? A mente está separada do cérebro? Eu estou pronto para argumentar que sim. Mas, de novo, eu não vou entrar nessa seara. Tem, na literatura sagrada indiana, o Upanishad, um Upanishad muito interessante chamado Mundaka. E conta uma historinha de dois passarinhos que estavam numa árvore, um que só ficava sentado olhando o comportamento do outro, e o outro que passava o tempo todo comendo as frutas doces e salgadas daquele pé. Este pássaro sereno, que está sentado no galho, olhando o comportamento do outro, eu poderia equiparar a sua mente para aqueles mais místicos, talvez o seu espírito ou a sua alma. E aquele outro pássaro é o seu corpo. A sua mente observa o que o seu corpo está fazendo, às vezes passivamente demais. Mas é uma supraconsciência isso. Então a ideia é, por que não trazer a atenção deste observador que está lá no galho de cima da árvore para dentro da gente? Para que dentro da gente a gente possa começar a fazer mudanças nos nossos hábitos. Observar o observador tem efeitos muito bacanas, porque esses efeitos eles mudam a forma como a gente interage com os fatores estressores. Os fatores estressores do trânsito, por exemplo, se você tiver a paciência de imaginar o que está acontecendo com outro motorista que te deu uma fechada, em vez de deitar a mão na buzina, sentar a mão na buzina logo de uma vez para fazer com que o cara saia da sua frente, você não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Significa olhar o mundo pelos olhos da compaixão. E se eu observo como o meu corpo está reagindo para o outro, eu tenho como ganhar controle sobre o meu corpo, que eu não teria tido se eu não estivesse observando a mim mesmo. Primeiro passo, observar-se a si mesmo. Então, eu quero apresentar para vocês a ideia do semáforo. E essa ideia aqui é bem interessante, porque devolve para a mão da gente um controle que a gente esquece que a gente tem. Esse semáforo está em 3 grandes fases. Verde, amarelo, vermelho. E o que se descobriu eu não vou dizer que é recentemente, mas o que se descobriu é que nós temos estruturas chamadas neuroceptores que ajudam a gente a enxergar as ameaças que estão acontecendo fora do nosso corpo, portanto, enxergar os nossos predadores, compreender que os predadores estão ali e comandar a parte interna do nosso corpo, portanto, os estereoceptores, aqueles que observam a parte externa, e os interoceptores, aqueles que controlam a parte interna do nosso corpo, a reação das nossas vísceras, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, enquanto aqui dentro está sendo gerenciado pelo que eu estou observando no meu ambiente. E eu gosto de equiparar isso a um semáforo. É um exercício que você pode fazer para o resto da sua vida. Primeiro, lugar onde eu quero estar. Com o funcionamento do sistema parasimpático em pleno vapor. Parasimpático é onde eu descanso, relaxo, e onde eu faço a digestão dos alimentos. É aqui que eu quero estar, sempre, no verde. O amarelo é o estágio intermediário, onde eu estou prestando atenção em potenciais predadores. Nesse estágio, eu não estou disparado no estresse ainda, mas eu estou com potencial de disparar.
No vermelho, o cliente meu disse que ele não vai para o vermelho, que ele vai para o roxo. No vermelho, eu estou disparado no estresse. Se eu estou no vermelho, agora vem o observador do observador. Se eu estou no vermelho, o que eu posso fazer para reduzir do vermelho para o amarelo, pelo menos? Se eu estou no amarelo, é necessário eu continuar no amarelo? Será que eu posso ir para o verde? Lembrando que é no verde onde eu faço a digestão dos alimentos, onde eu descanso, onde eu relaxo. É o único lugar que presta. O estresse, de novo, voltando lá para trás, o estresse é importante. Eu quero arrancar meu filho da boca do jacaré. O estresse vai me ajudar a fazer isso. Eu quero tirar as pernas do meu filho debaixo do caminhão. O estresse vai me ajudar a fazer isso. Mas eu não quero ficar ali permanentemente. Eu quero ficar o mínimo possível do tempo ali. Porque o estresse traz danos ao corpo. O que eu posso fazer quando eu estou no vermelho para ir para o amarelo? Será que eu posso implementar um processo de respiração? Será que eu posso implementar um processo de meditação? Será que é possível fazer isso em público? A resposta é sim para todas essas. Se eu estou no amarelo, o que eu posso fazer para ir para o verde? É onde eu quero estar. Sempre. Então, o exercício do semáforo é essencial para que a gente passe a gerenciar o resto da vida da gente. E observar o observador, ele tem efeitos interessantíssimos no trânsito, nos conflitos interpessoais. Eu estou numa briga contigo. Pô, mas se eu estou me observando e eu estou vendo como eu estou reagindo, será que eu quero permanecer nesse conflito até amanhã ou depois? Vale a pena? Vale a pena eu bloquear você no meu Zap? Vale a pena eu bloquear você no meu Instagram? Será que é necessário? Observar o observador ajuda no trabalho. Ele ajuda a gente a desprender das coisas, porque nada é tão relevante assim. Ele ajuda a gente a entender que outros passam pelos mesmos problemas que a gente e a gente passa pelos mesmos problemas dos outros. Outro elemento que é essencial, deixa eu controlar meu tempo aqui, 20 minutos. Outro elemento que é essencial na vida da gente é o sono. Mas, primeiro, deixa eu falar rapidamente sobre os 6 pilares de uma boa saúde física e emocional. E, portanto, sim, para a gestão e controle da ansiedade e do estresse. Topo da lista é o sono. Se tivesse mais 3 horas, eu falaria só sobre o que a ausência do sono, portanto, sono de baixa qualidade, como isso afeta o nosso corpo. Meditação é o segundo. Essa ordem de grandeza eu coloquei aquela que eu imagino ser talvez os elementos mais importantes de todos eles que a gente precisaria focar. Então, o sono é essencial, a meditação vem em segundo lugar, mas entrelaçado com a qualidade do sono. Terceiro item é movimento. Se você não estiver fazendo algum tipo de exercício físico de uma forma regular, vai dar problema, vai dar ruim. Nutrição. Nutrição é a forma como eu lido com os alimentos que eu consumo e a qualidade dos alimentos que eu consumo também. Controle do estresse, que pode estar dentro da meditação, que pode estar dentro do sono, que pode estar no movimento também, e que pode estar na nutrição, mas a gente pode colocar isso como um elemento separado dos outros. E um processo conhecido como aterramento. E o aterramento não quer dizer sair para andar na praia com os pés na areia molhada. Ajuda, você descarrega energia, não tem dúvida. Mas o aterramento é como que eu posso alcançar a homeostase? Como que eu posso implementar efeitos internos no meu corpo que me permitem ter equilíbrio em toda a produção do meu corpo. Paz interior. É disso que eu estou falando quando eu falo de um dos pilares da boa saúde física e emocional. Então, topo da lista é o sono, depois vem meditação, e tem N técnicas, vou falar sobre 2 delas daqui a pouco. Exercício. Exercício é essencial, a gente não pode viver sem. Realmente não pode viver sem. E o exercício ajuda a gente a dormir melhor. O exercício não precisa ser algo extenuante, não. Pode ser uma caminhada de 6.000 passos por dia, isso dá menos de 5 quilômetros. Pode ser algo tão simples como isso. Um caminhar acelerado, é evidente. Pelo menos fazer romper o suor na testa da gente. Né? Então, a yoga é outro também, na classificação de movimento, que ajuda demais. Ter a nutrição, eu sugeriria uma dieta baseada essencialmente em produtos vegetais de origem orgânica. Se tiver que ter proteína de origem animal, que seja regrado e que seja alguma coisa de qualidade, talvez peixe, né?
Mas tem milhões de pessoas vivendo no mundo sem proteína de origem animal. Enfim, estes são os principais pilares da nossa boa saúde física e emocional, na minha visão. Vamos partir para o sono aqui. Eu tenho aqui algumas orientações que eu gostaria de dar. Essas não são orientações só minhas, tá? Isso é extraído do grande corpo de literatura mundial que já existe a respeito de o que é ter sono de qualidade. A gente precisa ter 7 horas de sono contínuo de qualidade para que o corpo não sofra grandes impactos da ausência do sono. De novo, uma fala separada de mais de 1 hora de como que os nossos sistemas são influenciados pela ausência crônica de sono. Algumas medidas você pode tomar hoje. Por exemplo, sugeriria não assistir a televisão por pelo menos 2 horas antes de você deitar para dormir. 2 horas. O que significa dizer que se você vai dormir às 11 horas, você levanta às 6 da manhã no outro dia, desliga a TV às 9. Não vale ficar assistindo série, fazer o tal do binging, né? Binging de séries. Tem outro nome para isso que eu não me lembro no momento, mas que está no palavreado típico brasileiro, aliás, do português, todos os dias, né? Maratonas de séries. Não faz isso com o seu corpo. Eu recomendaria estar na cama às 10 da noite. Eu sei, é uma tarefa quase impossível, mas 10 da noite é uma hora perfeita para que você possa se recolher e começar a buscar paz. Não quer dizer que você vai dormir às 10, mas que você esteja já em estado de descanso nessa hora. Recomendo que você jamais exercite logo antes de se deitar, porque seu corpo vai estar muito ativo e você não vai conseguir dormir, certo? Sugeriria que não bebam nada que tenha cafeína depois das 5 da tarde. Um dos maiores especialistas em sono no mundo, ele está sugerindo que o seu último gole de alguma coisa que tenha cafeína dentro deve ser consumido 12 horas antes de você dormir. O que significaria para a maior parte de nós que o último gole de cafeína, o café talvez, o chá, você consumiria no café da manhã. Entende? Então, cafeína e tem N boas publicações sobre o efeito da cafeína, não tão bons, né? Os efeitos não são tão bons. Consumir cafeína depois das 5 da tarde pode interferir, sim, na qualidade do seu sono. Também recomendaria a eliminação do consumo de bebidas alcoólicas. Tem literatura que indica benefícios, mas por que eu vou precisar ficar com a minha mente nublada pelos efeitos do álcool? Particularmente, eu recomendaria abolir isso da vida. Ou, se consumir muito pouco. E, por fim, uma outra instrução bastante relevante é dormir num lugar escuro, fresco, preferivelmente em torno de 20, 21 graus centígrados. Às vezes a gente deve considerar algo menor do que isso, até 18 graus. Recomendaria dormir com os pés descobertos, numa temperatura, vai que seja, 18 a 20 graus. E silencioso. Isso garante uma boa noite de sono. Talvez algum dia a gente fale sobre qualidade do sono. É uma palestra de mais 1 hora. Ou 2. Uma segunda abordagem que é histórica e tem efeitos espetaculares na gestão das nossas reações de estresse é a respiração, que é um sinal vital que é ignorado. A maior parte de nós não lembra que a gente respira. Nunca, a gente não pensa nisso. Mas você está respirando de 20 mil a 22 mil vezes por dia, algumas estatísticas indicam. Você está respirando de 20 a 22 mil vezes por dia, você nem lembra que isso está acontecendo. Frequentemente, você está respirando muito mais frequentemente do que você deveria, e você está respirando na parte alta do seu tórax, no peito, onde você absorve menos oxigênio, porque o lugar ideal é no diafragma, né? Então seria uma respiração abdominal ou diafragmática. Essa é melhor porque você consegue absorver mais oxigênio enquanto você faz as respirações. E outra, ideal é que a sua respiração, portanto, abdominal, ela seja mais longa na inspiração e ainda mais longa na expiração. Portanto, se você respira durante 5 segundos, expirar durante 7. Mas o que a maior parte de nós está fazendo o tempo todo? Hiperventilando.
hiperventilando, a gente está respirando em baixa qualidade e absorvendo pouco oxigênio. Então, existem alguns excelentes exercícios de respiração. Pranayama é um deles que é interessante de se adotar. Tem muitas e muitas e muitas oportunidades de aprendizado sobre como isso funciona. Dezenas de vídeos em YouTube que te mostram exatamente como se faz. E é evidente que existem terapeutas que seguem essa linha, que trabalham com esses conceitos que são mais, digamos, tradicionais, historicamente falando, né, vindos do Oriente e não necessariamente do Ocidente, embora o Ocidente tenha padronizado esse tipo de exercício de uma forma clínica. Né? Então, respirações abdominais, as respirações diafragmáticas, se você fizer 2 exercícios disso por 10 minutos em cada sessão, e depois de hora em hora você fizer algumas vezes, você vai perceber o quanto que você começa a controlar das suas reações de estresse. A verdade é o seguinte, a respiração ela interrompe um sinal estressor que vem do intestino, passa pelas outras vísceras, vindo pelo nervo vago, que cruza pelo pulmão antes de chegar ao cérebro, onde ocorre a reação de fuga, luta ou congelamento. E se você consegue interromper esse sinal pelo caminho, praticando a respiração, você diminui a força da sua reação de estresse para os estímulos externos ou para a comunidade que te cerca. Né? Então, a respiração, e parece muito abstrato, a verdade é que a gente não tem todo o tempo para poder exemplificar como funciona cada um desses. Hoje a ideia é fazer um apanhado de como que o estresse funciona e quais são técnicas que a gente pode usar para reduzir o impacto do estresse na nossa vida diária. E claro que daí a gente chega à prática da meditação. Existem milhares e milhares de textos de pesquisa científica publicada a respeito dos efeitos da meditação. O mais bacana é que meditação ela é uma prática que tem sido mistificada. A gente tem muito preconceito contra meditação, a gente que eu quero dizer no Ocidente, porque afinal de contas a gente considera isso algo religioso, algo derivado de Buda, algo derivado do budismo, algo derivado do hinduísmo, seja o que for. É tudo ladainha. A verdade é que os efeitos da meditação, seja qual for a prática que você utiliza, são poderosos. Para você ter uma ideia, é um método de gestão positiva de doenças perigosas e crônicas. A meditação reduz a pressão arterial dentro de pouco tempo. A meditação diminui a frequência cardíaca. Ela impulsiona processos de reparo celular. Ela estimula o sistema imunológico. Meditantes são menos suscetíveis a variações no sistema imunológico do que não meditantes. A meditação ela aumenta a produção de hormônios que afetam o humor, como serotonina, por exemplo. Ela melhora a sua vitalidade física e, claro, por isso também vai ter um efeito na sua vitalidade mental e espiritual. E acelera o metabolismo. E tem um dado interessantíssimo. A meditação, ela influencia a produção de um bagulho chamado telomerase. O que a telomerase faz? Estimula o comprimento ou a permanência dos telômeros. O que são telômeros? Parecem pontas de cadarço, que estão na ponta dos DNAs. Essencialmente, o telômero serve para proteger o DNA. Quanto mais curto, quanto mais curtos os telômeros, mais próximo da morte é a célula, ou o DNA. Quanto mais longo, mais distante da morte está aquela célula. Ora, pensa comigo, se a telomerase estimula a manutenção do comprimento do telômero, portanto, a meditação também funciona como um retardante do envelhecimento. A meditação retarda o envelhecimento. E tem evidências excelentes que mostram que pessoas que meditam regularmente são biologicamente mais jovens do que pessoas que não meditam. E, pessoal, é grátis. Talvez você precise pagar alguém para te ensinar um primeiro passo. No YouTube,
no mapa você não precisa pagar ninguém para te ensinar, embora é evidente que se você faz um curso disso, você vai ter a depuração dos processos meditativos. E olha só, mais alguns resultados importantíssimos da meditação. Ela aumenta o seu poder de concentração, ela aprofunda a sua capacidade de relaxar, reduz a ansiedade, portanto, aumenta a autoconfiança e a autoestima, ela atua diretamente no seu humor, ela reduz tensão muscular. Olha só que coisa, hein? E se você reduz a sua tensão muscular, o que você está fazendo? De uma certa forma, você está indo contra o estresse, porque o estresse prepara os seus músculos para entrar em disparado. A meditação estimula a criatividade, reduz a depressão, às vezes elimina, aumenta a sua capacidade de aprendizagem, como o sono faz, estabiliza as emoções e aumenta a felicidade. Desculpa, mas você quer mais alguma coisa da vida? Ou isso aqui já bastaria, né? Existem diversas abordagens para meditação. E às vezes a gente acha que a gente tem que esvaziar a mente. Esquece, não vai acontecer. Você tem 70 mil pensamentos por dia, os pensamentos vão imperar. Não tem como. Esvaziar a mente não vai acontecer. O que pode acontecer é você controlar o que você pensa. Outra história. Então, a meditação é uma tentativa de fuga da mente de macaco. Eu vejo a mente de macaco como o seguinte: a minha mente indo para o passado, para o futuro, para o passado e para o futuro constantemente. O passado não existe mais, mas ele traz dor adoidado. E o futuro não existe ainda, e talvez nunca venha a existir. E, no entanto, a gente passa mais tempo no passado e no futuro do que no presente. A única coisa que a gente tem é o presente. Outra coisa que a gente faz quando a gente medita, a gente busca diminuir ou eliminar o pensamento repetitivo. Se eu estou usando um mantra, Om, cada repetição do meu mantra será o meu pensamento. É só um. Aí eu não estou pensando na briga que eu tive com a namorada ou com o namorado ontem. Eu não estou pensando no conflito que eu tive com a minha família. E eu não estou pensando se eu vou ganhar dinheiro suficiente para poder sobreviver ao amanhã. Eu estou pensando no Om. Enquanto eu faço isso, meu cérebro está livre para fazer outras coisas, como, por exemplo, reparar um ferimento, uma lesão. A meditação, ela ajuda a gente a escapar do presente e do futuro. Aliás, do passado e do futuro, porque essas duas coisas são ilusões. Existem algumas abordagens de meditação, e eu tinha colocado aqui na minha lista diversas delas, mas eu gostaria de sugerir algo muito primário. Então, a gente pode meditar por visualização. Eu estou vendo que já são quase 8 horas. Se a organização, se quiser me interromper, fique à vontade. Mas a meditação por visualização é a gente criar um ambiente mental onde a gente está efetivamente gerando a paz interna ou a paz interior, evitando correr para o passado e evitando correr para o futuro através de um processo de visualização. Então, eu estou enxergando aqui. Um outro tipo de meditação é o que virou comum hoje, a gente chama isso de mindfulness. E o mindfulness nada mais significa do que eu estar plenamente atento às coisas que eu estou fazendo. E olha só que sugestão de mindfulness ridiculamente simples. A maior parte de nós hoje frequenta academias. A maior parte de nós hoje faz algum tipo de exercício repetitivo. Por exemplo, a maior parte de nós faz uma esteira. Eu, particularmente, prefiro andar na rua, né? Então eu não pago mensalidade de academia, mas eu gosto muito de exercitar. E olha só o que você pode fazer para criar um hábito de mindfulness no seu exercício. Quando você estiver caminhando, quando você bater o pé esquerdo, você reflete. Esquerda, você pensa. Quando você bater o pé direito, você pensa. Direito. Próximo passo, esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. O que você está fazendo é evitar lembrar da prova que você vai fazer da sua faculdade. É evitar, de novo, do conflito que você teve com a sua família. É evitar do problema financeiro, lembrar do problema financeiro, porque você só está pensando esquerda, direita, esquerda, direita. Impede você de correr para o futuro, porque você está ali, esquerda, direita. É um tipo de meditação ativa que você pode fazer durante uma caminhada, que, na verdade, traz para você um grau de plena atenção à sua atividade. Mindfulness é isso, é plena atenção às suas atividades. Parece absurdo, mas quando eu preparo meu prato de salada, eu estou
observando a hora que eu estou cortando as folhas, os legumes, na direção vertical, e depois na horizontal. E eu estou pensando, repetindo comigo, estou fazendo este corte das verduras dessa forma, estou fazendo este corte agora, estou colocando o azeite agora, estou colocando o sal, ou seja o que for. Eu estou plenamente atento àquilo, em vez de estar olhando na televisão, onde a televisão está falando assim, ó, morreram 10 mil numa explosão em Bagdá. 10 mil é uma força de expressão. Recentemente teve mesmo uma explosão no Líbano, matou muita gente. Então, em vez de eu estar prestando atenção para isso, eu estou prestando atenção para a minha preparação de um prato de comida que vai me trazer nutrição. Então, mindfulness pode se florear, mas, na verdade, o que é o foco nas atividades que eu estou fazendo neste exato instante, em vez de me permitir ir para frente ou para trás. Existem outras abordagens também. Existe uma meditação chamada de clinicamente padronizada, e esse tipo de meditação é derivado originalmente da meditação transcendental. E, essencialmente, consiste em fazer o quê? Durante uma janela de X minutos, que você vai determinar, você vai repetir mentalmente uma palavra. Om. Om. E o que você está fazendo? Você está focando a sua mente apenas naquela repetição, porque enquanto você está repetindo aquela palavra, lembra? Acabei de falar sobre isso. Você não está indo para o passado e nem para o futuro. Mas essas são dicas muito rápidas para um período de tempo bastante curto do ponto de vista global e universal, mas que permitem que a gente tenha uma visão muito boa de como que o estresse e a ansiedade efetivamente estão dentro do nosso controle. Efetivamente a gente pode realmente gerenciar isso. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês todos essa noite. Eu sei que eu me estendi alguns minutinhos a mais do meu tempo. Gostaria muito de agradecer à organização do evento por ter me convidado, por ter me permitido expor para vocês algumas das ideias mais básicas a respeito da gestão do estresse e da ansiedade. O meu livro, Eu, Como Desacelerar uma Mente Turbinada na Era da Ansiedade, está disponível nas principais livrarias eletrônicas do país, bem como o meu livro sobre sonhos, o Portal dos Sonhos, né? E se a organização quiser, eu tenho tempo para responder perguntas. Se a organização preferir, pode enviar para mim, pelo meu e-mail, por onde for, as perguntas, dúvidas, se quiser. Estou vendo ressurgir ali, Isabelle. Boa noite. E é isso que eu tinha a dizer. Agradecendo em nome da IFMSA Brasil Uninove, queria agradecer profundamente pela palestra. A gente recebeu um monte de mensagem aqui falando que amou, que adorou. Então, obrigada mesmo. A gente passa para eles, se você quiser, os slides depois. Tá. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para pergunta, porque a próxima palestrante já vai entrar. Ah, ótimo. Mas foi muito bom. Com certeza vamos tentar fazer as próximas. Tá ótimo. Então, fiquem bem vocês, estejam bem, estejam seguros. E nunca se esqueça do mantra. Eu me amo, eu me aceito. E eu me respeito incondicionalmente. Namastê para todo mundo. Gratidão. Boa noite. Boa noite, Débora.